facinho, tá? Beleza. Deixa eu ver, quem consegue abrir aí para mim o vídeo, por favor? Já coloquei vocês para aparecerem. Quem consegue abrir aí? Abre aí rapidinho para eu ver vocês, estou com saudade. Alguém? Rafinha, Julinha, Laurinha, Luiz, Laura Menezes, Lua. Quem vai abrir o vídeo aí para eu dar um oi? Quem vai abrir o vídeo aí para mim? Quem vai abrir o vídeo aí para mim para eu poder dar um oi? Deixa eu ver aqui. Meu PC não tem webcam? Ah, Luiz! Então manda uma foto sua lá no... no como é que chama aquele negocinho lá que a gente conversa? Chat. Manda uma foto sua no chat e tal. Pelo menos eu mato saudade. Que é isso, gente? Deixa eu ver aqui. Onde vocês estão aí? Tá muito quente? Ou tá um forno aqui? Um forno. Cadê nossa aula, hein? Outra coisa, quem entende aí de tecnologia, por que que o computador tem que começar a fazer aquele negócio lá que ele chama, como é que chama? Atualização, não é isso? Tem que começar a fazer atualização exatamente na hora que a gente vai usar ele. Alguém me explica, por favor. E fica 3 horas fazendo a atualização. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, que calor. Santo Deus. Beleza. Então aqui já consegui abrir. Ok. Vamos lá, Rafinha. Cadê você, Rafinha? Abre aí sua cam para mim. Julinha, abre a cam aí para mim. Laurinha, abre a cam. Luiz está sem cam. Laura Menezes. Luazinha, abre a cam aí para mim. Ou, na hora que eu... Antes, eu geralmente venho 10 minutos antes aqui, né? E abro o computador para poder entrar nas aulas. E aí, pronto, começou a atualizar, a fazer a atualização e fica. Ô, Lu, abre aí pra minha cam. Rafinha, abre aí a cam. Vamos lá. Julinho, abre a cam aí, vai lá. Cadê? Ah, não, Lu. Olha aqui. Quer dizer, eu não tô descabelado não, porque eu amarrei o cabelo agora. Vocês viram como é que eu tava? Não, olha como é que eu tô vestido, gente. Pelo amor de Deus, vergonha de mim. Ah, não. Vai lá, Lulu, deixa eu matar a saudade de você, vai. Julinha também. Rafinha também. Bom. Laurinha Moreira. Laurinha também Menezes. Cadê? Bora, gente. Maicinha também. Stephanie Conticho também. Alfa não precisa, não. Bora, gente. Cadê? Eu quero ver gente. Vai lá, Lulu. Anda, Julinha. Anda, Laurinha. Bora. Anda, eu quero dar um alô para vocês. Ainda mais que hoje é a nossa última aula antes do Natal. Que é isso? É meu presente, Papai Noel. Cadê? Ai, que ventinho bom. Ninguém vai abrir a cana, não? Vocês vão me deixar na vontade? Tô esperando. Cadê? Quero uma pessoa. Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 pessoas. Vai lá. Rapidinho. Os 5 primeiros que abrirem a cam vai ganhar um bombom. Não, os 5 primeiros que abrirem a cam vai passar neném. Vamos ver, hein? Eu não vou ser cruel de falar que quem não abrir não vai passar. Não vou falar isso, não.
Alma isso, não. Ô, gente, o que é isso? Você quer que eu solte? Ai, que boniteza! Ai, que delícia, Lulu. Que saudade de você. Lulu, você vai passar Saudade neném também. e você vai tirar. Calma aí, ó. Tô percebendo. 980 na redação. Amém. No, ó, já passou. Já passou. Já passou. Aí, ó. Lulu já passou. Quem mais vai garantir a vaga no Enem? Lulu já garantiu a vaga dela. Quem mais vai garantir? Ó, gente, vai acabar. Abriu o portal do universo agora, ó. Eu recebi sinal lá de cima, ó. Vai fechar. Vai fechar. Vocês vão arriscar? Só o Lulu? Buf. Lulu, só você então. Só você. A galera que não abriu estuda dobrado. Que eu recebi. Produção. Ó, sinal lá do universo. Produção. Produção do universo. Falou que vocês vão ter que estudar triplicado, senão vocês vão sobrar, hein? Que vocês não abrirem. Pode estudar triplicado. Lu, você pode ter uma folguinha que eles falaram lá em cima, que você vai ser assim, ó, de prima. Você vai passar direto. Quem não abriu, estuda triplicado, tá bom? Beleza, Lu, obrigado, viu? Valeu. Vamos trabalhar então, turminha. Quem tem. Aqui. Quem tem a capacidade de abrir o microfone? Para mim, por favor. Para falar se está aparecendo a imagem direitinho. Tá aparecendo aqui, bonitinho. Ô, valeu, Luiz. Seu microfone tá tranquilo, né? Então, olha só, já vimos isso tudo, né? Lembrem-se disso. Já vimos o que é comunidade. Comunidade é o conjunto de populações e a comunidade é o biocenose mais os fatores abióticos é ecossistema. Nós vimos, então, que os grandes ecossistemas determinados pelo clima e composto de uma comunidade clímax que atingiu um máximo de produtividade, o máximo de biodiversidade. Vocês estão prestando atenção nesses termos? Tá? O máximo de produtividade, então o máximo de taxa fotossintética, o máximo de produção de matéria orgânica, o máximo de biodiversidade que aquele local comporta, ou seja, o número de espécies diferentes, tá? O máximo de relações ecológicas que a gente vai ver, beleza? O máximo de nichos ocupados, tá? Nichos vai para além de habitat. Habitat é o local onde o animal vive, ou o ser vivo vive, melhor dizendo, né? Porque não é só animal, né? Fungos, bactérias, plantas também têm um habitat. Habitat é o local onde o ser vivo vive. Agora, é monodimensional, é uma dimensão só. Habitat é o local, é onde você mora, digamos assim. Agora, nicho ecológico, o nicho ecológico é uma questão... Eu já resolvi, eu tenho que botar no correio. Carlão, está aberto seu microfone. Beleza. Então, olha só, a questão do nicho ecológico ele é multidimensional, tá? A gente vai ver, guarda aí nicho ecológico, tá? Beleza. Nós vimos que, aula passada, né, se não me falha a memória, acho que eu parei aqui. Eu falei, olha só, latitude zero, Equador. Ainda falei para vocês, muita incidência solar, então muita luz, muita evaporação, então muita precipitação, muita chuva. Então, olha, tem luz, tem água em abundância. Tem altas temperaturas, porque está aqui, ó, pegando a luz solar direta. Então, a taxa fotossintetizante, né, ou a taxa fotossintética perto do Equador vai ser alta ou vai ser baixa? Altíssima. Não é à toa que todas as florestas tropicais do mundo estão próximos ao Equador, tá? Ou, no mínimo, entre os trópicos. O trópico de Capricórnio, que está aqui, e o trópico de Câncer, que está aqui. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, essas florestas tropicais estão aqui por quê? Por causa da incidência solar, por causa da quantidade de umidade, de água. Ok? Ah, tá. E aí ele estava mostrando os grandes biomas, tá? Do mundo. Então, os grandes biomas do mundo são as florestas tropicais, que são perennifólias. Perene é sempre, folha, folha. Tem sempre folha, nunca cai, né? Não é igual, por exemplo, uma floresta temperada que ele não colocou aqui. Ó, essa região toda aqui é a floresta temperada. A floresta temperada tem 4 estações bem distintas, né? O verão, a primavera, o outono e o inverno. Beleza? Bem distinto aí, né? Então, repara, aqui quando chega no outono, as plantas perdem as folhas. Porque quando chegar no inverno, não tem água no estado líquido. E folha
é um dos órgãos por onde a planta perde água. Ficou claro? Se eu não tenho água mais no solo, no estado líquido, porque ela congelou, ou se eu não tenho água, né, porque é um solo semiárido, né, um solo semiárido como a Caatinga, porque não tem água mesmo, porque não chove, fica 9 meses, 10 meses sem chover, as plantas, então, usam uma estratégia que é perder folha. Porque enquanto tiver folha, eu estou transpirando, eu, planta, estou transpirando. Então, já que vai ficar sem água no solo, né, água líquida, porque ou ela foi congelada na estação do inverno, ou ela desaparece porque ela não chove, é uma região semidesértica, então elas têm estratégia de perder as folhas. Então a gente fala que é uma floresta caducifólia, tá? Caducar é cair. Folha, folha. Então as florestas temperadas são florestas, então, decíduas, decídua que desce, as folhas descem, né? Vocês já viram aqueles filmes que no outono fica tudo amarelinho, alaranjadinho, vermelhinho, né? E no inverno, antes do inverno, elas já perdem as folhas todas. Então, a floresta temperada, ok? Que aqui no hemisfério sul, praticamente a gente não tem nenhuma floresta temperada típica, ela está no hemisfério norte, tá? Então, a floresta temperada que tem aqui na Europa, nos Estados Unidos, aqui ó, na Ásia, na região do Japão, Mongólia, China, beleza? A floresta temperada, ela vai perder, a maioria das plantas vão perder as folhas no outono, porque aí quando chega no inverno, eu já estou sem folha, então eu não transpiro, eu não perco a água que está dentro do meu corpo, porque eu não vou conseguir absorver água, porque a água vai estar congelada no inverno, ficou claro? Agora, essa aqui é a taiga, a floresta de coníferas, de pinheiros, é a maior floresta do mundo, tá? A maior floresta do mundo não é a amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Agora, a maior floresta do mundo é a taiga, que ó, pega toda a Rússia, tá vendo? Toda a Rússia, pega desde a Península Escandinávia ali, ó, Finlândia, Suécia, né? E vem a Noruega, passa por toda a Rússia e vem até a Sibéria, olha só. E ainda atravessa, olha aqui, né? Tem um mar aqui, o Estreito de Bering, beleza? Então aqui é mar, aqui também é mar, mas olha só, a floresta continua aqui, ó, no Alasca, que pertence aos Estados Unidos, e no Canadá todo. Ficou claro isso aí? Então a maior floresta do mundo é a floresta de coníferas. Fero portador, cones, estróbilos, são os pinheiros, beleza? São as gimnospermas. Jingle bell, gimnosperma, tem estróbilo, grão de pólen, semente também. Hey! Olha lá, jingle bell, gimnosperma. Gimnosperma é pinheiro, por isso a música de Natal, jingle bell, gimnosperma, né? A árvore de Natal é pinheiro, então uma gimnosperma é pinheiro. Né? Então, tem estróbilo, que são os cones, são as formas de reprodução, tá? O órgão de reprodução delas. Tem grão de pólen, com tubo polínico, foram as primeiras a terem um tubo polínico para a independência da reprodução. E tem semente, gímino é nu, esperma, semente nua, elas não têm frutos. Então, anota aí para mim, por favor. Pinheiro, gimnosperma, não tem fruto. Gímeno é nu, esperma semente. É uma semente nua, tá? Não existe fruto. Então, no órgão reprodutor dessas plantas, não tem ovário, porque o ovário é que no futuro vira fruto. Eu quero que vocês só decorem isso por enquanto, porque depois eu vou gravar uma aula explicando para vocês, tá? O ovário no futuro vira fruto. Então, todo fruto que você vê, ele veio de um ovário. Uma melancia veio de um ovário de uma flor, a laranja veio de um ovário de uma flor, o maracujá veio de um ovário de uma flor, tá? Todo fruto veio de ovário de uma flor, fruto verdadeiro, beleza? Aqui essas plantas, gimnospermas, a estrutura reprodutiva delas, que é chamada de estróbilo, a gente nem chama de flor, porque não é uma flor mesmo, né? É um protótipo, uma tentativa de flor, mas não é flor. Tem óvulo, porque óvulo vira semente, tá? Mas não tem ovário, porque ovário é que vira fruto. E elas são gimnosperma, semente nu. Gímeno significa nu. Por isso fala gimnásio, porque ginásio, na Grécia, é onde tinham as lutas e as atividades físicas. E os gregos faziam isso nus, tá? Não faziam vestidos. Então, lá era o gimnásio. E aquela atividade era gimnástica, ou seja, atividade nua. Ginásio, salão onde ficam nus,
tá? E gimnosperma vai ser, então, semente nua. Significa que não tem um fruto protegendo a semente. Por quê? Porque essa estrutura que faz lembrar uma flor, né, que seria análoga a uma flor chamada estróbilo, que é o órgão reprodutivo delas, porque a flor é o órgão reprodutivo das angiospermas, tá? Mas o órgão reprodutivo das gimnospermas é o estróbilo. No estróbilo não existe ovário, e ovário é que no fruturo, depois da fecundação, é que vira fruto, né? Ovário no fruturo vira fruto. Diquinha para vocês, ó, já guardar, tá? A estrutura reprodutiva pode ter, que é a flor ou estróbilo, né? Estróbilo de pinheiros, gimnosperma. E flor mesmo, é de angiosperma. Olha só, ela pode ter só óvulo, que é da gimnosperma, e pode ter óvulo e ovário nas flores de angiosperma. Na hora da prova, se você ficar em dúvida, é o óvulo que vira semente ou óvulo vira fruto? E é o ovário que vira semente ou ovário que vira fruto? Você vai associar, vai ligar palavra com R com palavra com R. E palavra sem R com palavra sem R. Então, venham ver se vocês entenderam. Óvulo. Óvulo tem R na palavra? Não. Então, o óvulo vai virar semente ou fruto? Fala aí para mim. Semente, porque semente também não tem R. Então, coloca para mim, tá? Toda semente veio de um óvulo. Coloca assim, óvulo, setinho, semente. Todo óvulo vira semente, depois de uma fecundação, tá? Beleza? E ovário? Ovário é uma parte da flor, tá? Ovário tem R. Qual palavra que tem R? Semente ou fruto? Fruto. Então, liga ovário a fruto. Então, óvulo, setinha, semente. Escreve aí agora. Agora, para mim, por favor. Óvulo, setinha, semente. Tá? E ovário, setinha, fruto. Escreve aí para mim, por favor. Escreveram já? Tá? Gente, olha isso aqui, ó. Isso aqui é um fruto. Isso é um fruto, tá? Um fruto seco que se abre. Então, ele é deiscente para descer as sementes, para jogar para fora as sementes, tá? E esse fruto compridinho aqui é chamado de vagem ou legumen. Então, todas as plantas que têm um fruto desse jeito é chamado de leguminosa. E eu vou mandar para vocês a aula que eu estou dando para a turma da noite, que é ciclo biogeoquímico. E no ciclo do nitrogênio, a gente vai ver que nas raízes das plantas leguminosas, portanto, plantas que têm frutos compridos, como esse aqui, existem bactérias chamadas rizóbios, que tiram o nitrogênio atmosférico e fixam ele na forma de amônia, para depois as plantas absorverem, tá? Ainda vai ter um processo ali chamado nitrificação, mas tudo bem. Então, eu guardo para vocês, eu quero que vocês me respondam. Isso aqui é um fruto. Então, essa parte veio de qual parte da flor dessa angiosperma? No passado, isso aqui era qual parte da flor? Manda no chat aí para mim. Ou então abre o microfone e fala. Isso hoje é um fruto. Quando era flor, qual parte da flor que isso aqui era? Pétala, sépala, estame, com androceu e anteras? Ou era o gineceu, o carpelo, o pistilo com ovário? Se isso aqui é fruto, é porque ele veio do ovário da flor. Ficou claro isso aí? O ovário é uma parte da flor. Agora, olha aqui, ó. Lá dentro, se você olhar, não sei se está dando para vocês verem, tem uma sementinha. Deu para ver? Eu vou abrir aqui mais, ó. Ó. Olha lá, ó. Até quebrei o frutinho. Ó. Aqui, ó. Ó. Isso é a semente. Eu pergunto, a semente que acabou de cair aqui, ó, a semente, ela veio de qual parte? Da parte feminina da flor, do ovário ou do óvulo? Do óvulo, né? Isso, semente veio do óvulo e o fruto veio do ovário. Tá? A semente veio do óvulo e o fruto veio do ovário. E aí vocês vão guardar uma coisa, gente, olha. A semente está dentro do fruto, concorda? Então, na flor, quem que é mais externo? É ovário ou é óvulo? Olha um abacate. Abacate e a semente lá dentro. Então, numa flor, quem que é mais externo? É o ovário, que é a parte mais externa, e o óvulo está lá dentro? Ou é o contrário? O óvulo, que é mais externo, e o ovário está dentro do óvulo? O que vocês acham?
É só você pensar o que vira o quê. Fala aí comigo. Fala comigo, galera. Bora? Abre o microfone aí e conversa comigo. Eu quero que vocês falam, porque na hora que vocês falam, mesmo que você erre, aí você vai ver onde que você errou e você vai corrigir. E você vai lembrar na hora da prova do Enem. Tá? E se você acertar, você está reforçando as sinapses aqui, ó, neurais para guardar essa matéria. Vou repetir de novo, olha aqui. O fruto, ele está para fora da semente ou o fruto está dentro da semente? Está para fora, concorda? É a semente que está dentro do fruto, concorda? Tanto que a semente, não é? Ela está contida no fruto, está presa no fruto, não é? Tanto que essas plantas são chamadas de angiosperma. Anjo é vaso, esperma semente. Semente guardada dentro de vaso. Esse vaso é o fruto, né? Anjo pode ser urna também. Então a semente está guardada dentro da urna. A urna é o fruto. Isso é uma linguagem metafórica, tá? Então repara, o fruto está mais externo que a semente. E a semente está mais interna que o fruto. Concorda? Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Na flor, qual que é a parte da flor mais externa entre essas duas que eu vou falar, tá? Que fazem parte da parte feminina da flor. Qual que é a mais externa? É o ovário que é mais externo e, portanto, o óvulo vai ser mais interno? Ou vai ser o óvulo que é mais externo e o ovário é mais interno? Ovário tem R. No fruturo vira fruto. O fruto é mais externo, então o ovário é mais externo. E o que está dentro do ovário na flor? Quando era flor, era ovário. E o que estava dentro do ovário? Óvulo, exatamente. E óvulo vira semente. Olha como é que vocês entenderam. Vem comigo. O abacate é um fruto ou vários frutos juntos? Lembra o abacate? Ele é um fruto ou vários frutos? O abacate parece isso aqui, ó. É um fruto ou vários frutos, gente? É um fruto, concorda? Como isso aqui é um fruto, ó. A partir de um pedúnculo é um fruto só. Então, a flor do abacate tinha quantos ovários? Vários ovários ou um ovário só? Um. Agora, vamos lá. O abacate tem quantas sementes dentro dele? Uma. Então, aquela flor do abacate que tinha um ovário na flor, tinha quantos óvulos dentro do ovário da flor? Um. Fechou, Maísa. Agora vamos para a melancia. Vamos para a melancia. Ou melão, ou abóbora. A melancia, ou melão, ou abóbora é um fruto. Então a flor da melancia, a flor do melão, a flor da abóbora, tá? Que tem as pétalas, as sépalas. Mas na parte feminina da flor, da melancia, do melão e da abóbora, na parte feminina tinha quantos ovários? Na parte feminina da flor da melancia, do melão, da abóbora, tinha quantos ovários? Acabei de falar que a melancia é um ovário. A melancia é um fruto. A abóbora é um fruto. O pepino é um fruto. Né? O melão é um fruto. Então, na parte feminina da flor aqui, ó, dessas plantas todas, tinha quantos ovários? Um ovário ou vários ovários? Um ovário. Tanto que um ovário gerou um fruto só. Mas dentro da melancia tem quantas sementes? Várias, né? N, X. Então, dentro desse ovário aqui tinha quantas sementes? Quantos óvulos? Quantos óvulos? Vários. Entenderam isso aí? Então, a relação. Se eu tiver 10 óvulos dentro desse ovário aqui, o ovário vai virar um fruto. E se os 10 óvulos forem fecundados, eu vou ter 10 sementes dentro desse fruto. Ficou claro isso aí, galera? Sim ou não? Tá? Por exemplo, a flor da amora. Já viram a amora? Amorinha? Framboesa? Já viram amora? Tá. A flor da amora, tá? Tem vários ovários. Então, aquela amora ali é um fruto ou vários frutinhos juntos?
vários frutinhos juntos. É chamado de infrutescência. Entenderam? Porque ele tinha vários, era uma flor com vários ovários. Então, ele é uma infrutescência, um conjuntinho de frutos. E dentro de cada ovário tinha um óvulo. Então, dentro de cada frutinho daquele pequenininho, você vai ter quantas sementes? Uma semente. Belezura? Tá? Então, já tem uma noção disso aí, porque quando eu explicar já está claro, super claro. Então, só voltando, tá? As gimnospermas, elas não têm frutos. Nenhum pinheiro, araucária do Paraná não tem fruto, tá, galera? Só tem semente. Elas são gimnosperma. Por quê? Porque o órgão reprodutor delas, que é o estróbilo, não tem ovário. E ovário é que no futuro vai virar fruto, tá? Laura Menezes. Então, ter semente é característica exclusiva do fruto. Cuidado, olha aqui. Os pinheiros têm semente. Tanto que elas são gimnosperma. Esperma é semente. Só que é semente nua. Entendeu? Então, semente não é característica de fruto, não. Tá? Semente é característica de espermáfitas. Plantas que têm semente. Ponto. Beleza? Agora, eu tenho plantas que têm semente e não têm frutos. Não existe fruto nessa planta. Pinheiro. Araucária, pinheiro do Paraná. Tá? O ginkgo biloba que tem no Japão. Beleza? Então, essas plantas aqui, a cica até parece uma palmeira, tá? Uma palmeirinha, a gente vê muito em jardim. Depois eu vou mostrar para vocês uma cica. Só que ela é gimnosperma. São plantas que têm semente. Então, a estrutura reprodutiva delas tem óvulo ou tem ovário e óvulo? A estrutura reprodutiva delas só tem óvulo. Não tem ovário, não. Aí, de gimnosperma para angiosperma, a mutação foi ter ovário na flor. Entendeu? O óvulo continuou, então elas continuam tendo semente, mas agora tem o ovário. E o ovário, no fruturo, depois da fecundação, vira fruto. O tomate veio de um ovário de uma flor. Por isso que o tomate é um fruto. Pepino veio de um ovário de uma flor. Por isso que o pepino é um fruto. O chuchu veio de um ovário de uma flor. Por isso que o chuchu é um fruto. Ficou claro? Agora, morango, caju, maçã não vieram do ovário, tá? Vieram de uma outra estrutura da flor. E aí que inchou. Por isso que maçã, pera, morango são chamados de pseudofrutos. Ficou claro? Então, só é fruto verdadeiro se vem do ovário da flor. O tomate vem do ovário da flor. Então, ele é um fruto verdadeiro, tá? A maçã, só aquele miolinho ali é que veio do ovário, onde estão as sementes. As sementes vieram do óvulo e aquele miolinho que a gente deixa redondinho ali no meio, aquilo que veio do ovário. Então, ali que é o fruto. E isso que cresceu aqui em volta e que a gente come veio do receptáculo floral, não veio do ovário. Por isso que a maçã é chamada de pseudofruto. Tá? Mas guarda uma coisa para mim. Se você guardar, eu já fico satisfeito. Que toda semente veio de óvulo. Então, gimnospermas, pinheiros, têm sementes. Então, o estróbilo, que seria, entre aspas, a flor dela, tem óvulo. Porque pinheiro tem semente. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um aqui, ó. Cadê? Já vocês perguntaram? Aqui, ó. Gente, isso aqui é um estróbilo de um pinheiro, olha lá, ó. O que seria, entre aspas, a flor de um pinheiro. A flor. Agora eu pergunto, essa flor tem ovário? Não, porque pinheiro não tem fruto. Ficou claro? Agora essa flor aqui, ó, nela, em cada ponto desse aqui, ó, tinha um óvulo? Tinha, porque em cada ponto desse aqui surgiu uma semente. Tá? Eu não consigo tirar mais semente. Ó, saiu uma semente agora, vocês viram que caiu? Tá? Eu não consigo mais tirar a semente dela, porque eu tirei todas as sementes. Então, isso aqui, entre aspas, é o órgão reprodutor dos pinheiros. A flor, entre aspas. Se for prova aberta, você colocar entre aspas, tá? Porque isso aqui não é flor verdadeira. Isso aqui chama cone ou estróbilo. Tá? Mas faz o papel da flor. É como se fosse uma flor, entre aspas, primitiva. Tá? Foi o primeiro órgão sexual aparente a ser mostrado pelas plantas. Tá? É o estróbilo. E aqui tinha óvulo. Então, se tem óvulo, depois que o grão de pólen chega aqui, forma tubo polínico, que trouxe independência da água para a reprodução, e fecunda isso aqui, o óvulo vira o quê?
O óvulo que estava aqui virou o quê? Manda aí para mim, ou fala comigo. O óvulo que estava aqui nesse estróbilo. Cada pontinha desse virou semente, isso. Agora, essa estrutura chamada estróbilo tem ovário aqui? Não. Não. Isso aqui não é órgão reprodutor de angiosperma. Angio é vaso, esperma, semente, semente que está dentro do vaso. Esse vaso é uma linguagem metafórica para fruto, tá? Beleza? Então, aqui não tem ovário, só tem óvulo. E o óvulo vira semente. O pinhão que a gente cozinha da araucária, do pinhão do Paraná, o pinhão, quem já comeu pinhão aí? Né? O pinhão cozido é semente de pinheiro, não é fruto. Porque, anota aí para mim, gente, anota aí. Anota. Nenhum pinheiro tem fruto. Coloca entre aspas. Gimnosperma. Vou até colocar um nome aqui para vocês. Coloca, nenhum pinheiro tem fruto, porque eles vão tentar enganar vocês. Aqui, ó. Esses pinheiros todos são gimno nu. Colocar até em maiúsculo. Esperma, semente. Gimno significa nua. Esperma, semente. Tá? Então, pinheiro não tem fruto. A semente é nua. Ficou claro isso aí? Beleza? O pinheiro não tem fruto. Então, o órgão reprodutor do pinheiro só tem óvulo. Aí, quando um grupo de pinheiros sofreu mutação, tá? Sofreu mutação. Primeiro, para isso aqui, ó, não ficar assim lignificado, parecer madeira, mas ficar elaborado, com pétalas coloridas para atrair polinizador, concorda? E a parte feminina, além do óvulo, em volta do óvulo, olha, teve mutação para ter uma estrutura chamada ovário, que depois da fecundação da parte feminina da flor, o óvulo já virava semente, desde gimnosperma. Mas agora, nas angiospermas, essa parte mais externa da parte feminina da flor, que é chamada ovário, depois da fecundação vira fruto. Então, isso aí foi uma aquisição evolutiva, tá? Das angiospermas em relação à gimnosperma. Foi uma flor chamada flor carpelar. Carpelo. Carpo é fruto. Elo pequenininho. Flor carpelar. Flor que vai gerar fruto, porque ela tem ovário. Então, se uma prova para vocês, né, cair flor carpelar, flor que gera fruto, ou flor com ovário, são sinônimos, tá? Beleza? Porque carpo é fruto, carpelar é aquela flor que vai gerar fruto. E ela vai gerar fruto por quê? Porque esse grupo de plantas chamadas angiospermas, nessa flor carpelar, e por isso tem esse nome, existe agora uma estrutura chamada ovário. E ovário no futuro é que vira fruto. Entenderam agora? Tá? Então, as angiospermas, beleza? Angiospermas, que vai ser qualquer planta que cair na sua prova, menos, olha, presta atenção, se cair musgo é briófita. Briófita é aquela plantinha pequenininha, tá? Que quando chove aparece aquele tapetinho verde. Aquilo é briófita. Não tem flor, tá? Não tem órgão reprodutor aparente. Samambaia é pteridófita. Pteridófita também não tem órgão reprodutor aparente. Vocês já viram samambaia com estróbilo? Ou já viram uma samambaia florida? Não, tá? Então as pteridófitas são samambaias. Também não tem órgãos reprodutores aparentes. Beleza? Tanto briófita, que é musgo, quanto pteridófita são dependentes da água para reprodução. Então, tanto samambaia quanto musgo só vai surgir em ambientes úmidos aqui, ó, em florestas tropicais, né? Florestas temperadas na época da chuva, lá, beleza? Tem que ter umidade. Mas em regiões semiáridas, você não vai ter nem briófita nem pteridófita, porque elas dependem da água para reprodução, tá? Então, musgo é briófita, samambaia é pteridófita, ok? Aí depois surge o próximo grupo de plantas, de metáfitas, né? Chamadas gimnospermas. Gimnospermas são as primeiras fanerógamas, gama, gameta, fanero, mostrar aqui, ó. Mostra os gametas. As primeiras com órgão reprodutor aparente. Elas mostram um órgão reprodutor. E as primeiras a terem tubo polínico, ter grão de pólen em tubo polínico, que trouxe independência da água para a reprodução. Então, os primeiros independentes da água para a reprodução foram as gimnospermas. Essas aí, ó. Tá? Os pinheiros. Por causa do grão de pólen, ó. Começa com G, você vai lembrar de grão de pólen.
Ah, grão de pólen, tubo polínico. Então, tubo polínico trouxe independência da água para a reprodução, tá? Então, ó, na sua prova, se cair musgo, é briófita. Se cair samambaia ou avenca, ou xaxim, ou samambaio sul, é pteridófita, tá? São as samambaias. Se cair pinheiro do Paraná ou araucária, pinheiro, sequoia, ginkgo, é gimnosperma. Se cair qualquer outra coisa que não são esses 3 grupos que eu falei para você, caiu qualquer planta que não seja musgo, que não seja samambaia, que não seja pinheiro, por mais que você nunca tenha visto uma flor dela e o fruto dela, mas vai ser angiosperma. Entendeu? Então, por exemplo, um tomate. Briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma? Angiosperma, porque tomate não é musgo, não é samambaia, não é pinheiro. Então é angiosperma. Ah, já viu flor de tomate? Não, nunca vi, mas tem flor. E ainda uma flor carpelar com ovário. Tá? Jaca. Capetinga, nem nunca vi jaca na minha vida. Tá, mas jaca é o quê, gente? Briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma? Responde aí pra mim. Angiosperma. Angiosperma. Capim, capim. Vamos lá, capim. É briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma? Capim é musgo? Não. Capim é samambaia, pteridófita? Não. Capim é pinheiro? Não. Capim só pode ser o quê, gente? Angiosperma. Capetinga, nunca vi flor de capim, nunca vi frutos de capim. Paciência. Vocês já viram sim, só que não sabia. Aqueles raminhos, sabe, que a gente fica mascando, que dá as pluminhas no capim, aquilo que é a flor dele. E que depois vira uma sementinha parecendo alpiste, que é o fruto dele. Cana, nunca vi flor de cana. É porque a flor dela parece um capinzinho também, tá? Essas gramíneas, cana, milho, bambu, capim, grama, as flores, gente, não tem pétalas, não são bonitonas, tá? Como a gente imagina uma flor, tá? São flores pequenas, sem pétalas, beleza? Mas tem flor e tem fruto. Então, o que cair para vocês, tá? Cacau, soja, importância econômica, né? Soja, que por sinal tem um fruto nesse formato. Então, soja é uma leguminosa, tá? Então, caiu lá cacau, café, cana, soja, pau-brasil, ipê, enfim, capim, grama. Gente, fala outra flor, fala outra planta aí, que não seja samambaia, musgo nem pinheiro. Fala aí para mim, por favor. Fala mais. Arroz. O que mais? Milho. Mais. Batata. Não, Capetinho, nunca vi flor de batata. Paciência. A batata não é fruto, não, tá? É um tubérculo. É um caule subterrâneo, mas a batateira tem flor, tá? Então, todas essas outras serão angiospermas. E eu pergunto para vocês, o homem, basicamente, ele é dependente, tá? Economicamente, dieteticamente, da dieta dele, ele é dependente de briófita, que são musgos, pteridófitas, que são samambaias, gimnospermas, que são os pinheiros e araucárias e sequoias, ou de angiospermas? Sem sombra de dúvidas, direta ou indiretamente, dependente de quê, gente? Angiosperma. Concorda, Lu? Capim para o gado, angiosperma. Soja, que vai virar ração para o gado, que vai virar carne para a gente, angiosperma. Soja, que é a maior produção nossa, maior exportação nossa, não sei quantos por cento do nosso PIB, angiosperma. Café, que já durante a época, né, do final do Império, início da República, dominou. Vocês lembram disso? Não é isso? Né? O Brasil sempre teve, na história dele, um produto que ele exportava. Né? Primeiro, nem era exportação. Brasil colônia era extração de pau-brasil. Pau-brasil! Fala aí pra mim, vocês acham que pau-brasil é o quê? Briófita, musgo, pteridófita, samambaia, gimnosperma, pinheiro ou angiosperma? Pau-brasil, que deu o nome para esse país. Um pau que quando você cortava ele, no meio dele, da madeira, né, do tronco, era tão vermelho que parecia brasa. Por isso eles falaram, isso é um Brasil, isso é uma brasa. Entendeu? Pau-brasil, pau que tem brasa. Então fala para mim, pau-brasil. Época ainda de Brasil, assim, né, pré-colonial, só extrativismo. Até 1500 e, sei lá, 60, não lembro a data, 1530, né? Vai lá, pau-brasil.
Briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma? Angiosperma. Depois para o Brasil, cana, não foi? Angiosperma. Depois da cana, café, angiosperma. Ficou claro? Hoje em dia, o quê? Que a gente exporta principalmente para a China? Soja, angiosperma. Ficou claro? Então, o ser humano, direta ou indiretamente, ele é dependente de angiosperma. Das gimnospermas, a gente tira madeira. Madeira do pinheiro, madeira da araucária. Da araucária, a gente come o pinhão, que a semente dela não é o fruto, porque a araucária não tem fruto, tá? Mas, majoritariamente, a gente é dependente das angiospermas. E quais vocês acham que são os grupos, ou qual foi o grupo que passou a dominar o mundo? Foi briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma? Principalmente porque atrai polinizador. Ou seja, tem flor. Atrai polinizador, então tem a reprodução muito mais rápida e eficiente. Qual o grupo que domina o mundo atualmente? Certamente, angiosperma. Já teve a época das briófitas terem dominado o mundo, né? Quando começou a colonização do ambiente terrestre. Depois teve a época que o planeta era muito mais quente, muito mais úmido. Então, muita briófita e muita pteridófita, que é o período do Carbonífero. E aí essas pteridófitas, essas samambaias foram soterradas, fossilizaram e viraram carvão mineral. E grandes jazidas de carvão mineral ficaram na Inglaterra. Então, graças às pteridófitas, samambaias fossilizadas, é que na Inglaterra teve lá a primeira Revolução Industrial. Vocês lembram disso? Não é? Porque a primeira Revolução Industrial, em torno de 1750, foi dependente do carvão mineral e das máquinas a vapor. Vocês lembram? Aí a segunda, né? Que já vai ser lá em 1800, 1850, que é a segunda Revolução Industrial, foi dependente do petróleo e aí já de máquinas com motor a combustão e já a energia elétrica começou um pouquinho depois. Concorda? E aí na virada do século, no início de 1900, começou carro, indústria de carro. Tá? Mas 1800 foi a segunda Revolução Industrial, 1850. Então, a primeira Revolução Industrial totalmente dependente de pteridófita, porque foram samambaias fossilizadas que viraram carvão. Num período geológico, há 380, 420 milhões de anos atrás, chamado Carbonífero. Carbono, carvão. Fero, portador, carbonífero. Aquele período que gerou carvão para a gente. Ficou claro isso aí? Através dos fósseis de pteridófitas, samambaias, tá? Então, a gente agradece as samambaias fossilizadas para estar hoje aqui conversando, ó. Não é? Porque tudo começou com a primeira Revolução Industrial lá. Beleza? Na Inglaterra. Ok? Beleza. Então, a maior parte das plantas hoje em dia que dominam o ambiente, né, o cenário mundial, em ambientes desérticos, como aqui, ó, um deserto aqui da Austrália, no Saara, deserto da Mongólia, deserto ali do Oriente Médio, tá? Alô, voltou, né? Deu uma parada, mas voltou. Então, a maior parte das plantas que dominam, tá? Que tem no desertos, que tem nas florestas temperadas, beleza? Que tem nas florestas estacionais, sazonais, como o cerrado, que são savanas, que tem uma época chuvosa e uma época seca, né? Esse é tipo de savana, esse é tipo de cerrado, tanto cerrado é a savana brasileira, nos pampas gaúchos, beleza? Então, assim, ó, hoje em dia no cenário mundial, as plantas que têm maior número de espécies e que dominam, que estão espalhadas por todos os cantos do mundo, são as angiospermas, tá? Mas já teve a fase das briófitas, das pteridófitas, depois teve a fase que eram as gimnospermas que dominavam o mundo, e aí depois que surgiram os insetos, né, que aí funcionaram como polinizador e teve mutação num grupo de gimnosperma para ter flor que atrai polinizador, porque isso aqui não atrai polinizador, não. Quem poliniza isso aqui é vento. É polinização anemófila. Anemo, vento. Fila, polinização. Afinidade, né? Vocês já aprenderam isso. Fila ou filia é afinidade. Anemófila, afinidade pelo vento, tá? Agora, uma flor mesmo de angiosperma, tem algumas que são até anemófilas. Tem afinidade pelo vento. O grão de pólen é levado pelo vento. Mas a maioria é por animal. É zoófila, zoofilia.
tá? É uma polinização por animais, por insetos principalmente, ok? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu fechar. Tá, ecótone, falamos na aula passada, que é uma transição entre ecossistemas. Então, ó, entre esses ecossistemas, entre a floresta amazônica, tá? E o cerrado, não muda assim, acabou a floresta amazônica, começa cerrado. Não. Tem uma transição que tem espécies tanto da floresta amazônica quanto do cerrado. Então, essa transição, tá, entre dois ecossistemas é chamada de ecótone. Anota isso para mim, porque isso sempre cai em prova, tá? Ecótone é a transição entre dois ecossistemas e tem uma alta biodiversidade, porque tem espécies dos dois ecossistemas, dos dois biomas, né, nesse ecótone. Beleza? Então, é ecótone, ecótone. Beleza. E agora vem aqui comigo. Eu quero primeiro falar a diferença entre, deixa eu limpar isso aqui, entre nicho ecológico, que está aqui, nicho ecológico, que está aqui, ó, nicho ecológico e habitat, que eu vou colocar aqui escrito, ó, habitat. Isso aqui são dois conceitos também, tá, da ecologia. Vamos lá. Gente, habitat ou habitat é onde o ser vivo vive. Onde a briófita vive, a pteridófita vive, a gimnosperma vive, a angiosperma vive, onde o mamífero vive, onde aquele réptil vive, onde a ave vive, onde o anfíbio vive, onde o peixe vive, onde aquele porífero, que é Bob Esponja, né, que são as esponjas, vivem, onde a bactéria vive, onde o protozoário vive. Ficou claro? O ser vivo. Então, habitat é o local. Anote isso para mim, por favor. Tá? Habitat é o local onde esse ser vivo vive. Ok? É o local, o ambiente. Vive na savana. Vive só nas regiões sombreadas da savana. Você pode até ser mais específico. Tá? Vive no subsolo da floresta amazônica. Vive nos morros mais altos da Mata Atlântica. É na Mata Atlântica, mas você ainda definiu mais ainda o habitat. O habitat dele é Mata Atlântica. Mas qualquer lugar? Não. Só nos morros mais altos da Mata Atlântica. Ficou claro isso aí? Habitat é o local. Agora, se ele começar a falar, tá, que aquele ser vivo, olha aqui, ó, vem comigo, olha aqui, vive na Mata Atlântica, tem o hábito diurno, a época de procriação é março, geralmente anda em grupos, é um ser gregário, que agrega lá, gregário, que agrega, tá? Agregar é agregar. É um ser gregário, vive em grupos. Geralmente tem 20 filhotes em cada ninhada, tá? Alimenta-se de frutas e pequenos animais, portanto, ele é onívoro, né? Entendeu? Ele está falando, é comido por onças. Então, ele está falando, olha só, mais do que o habitat. Ele falou do habitat também, mas ele falou da procriação, da época da procriação, das relações tróficas alimentares, do que esse cara alimenta, de quem ele é alimento, ele é comido por onça, percebe? Não é? Ele come um fruto, engole as sementes, e depois ele faz esse cocô a 8 quilômetros de distância e ajuda a dispersar sementes na floresta. Ou seja, ele está falando da dinâmica desse ser vivo. Quando ele falar da dinâmica do ser vivo, gente, é Egito aqui. Quando ele falar da dinâmica do ser vivo, ele está falando de habitat ou de nicho ecológico? Fala aí para mim. Deu uma parada, caiu aqui a internet. Vamos lá. Quando ele está falando da dinâmica do ser vivo, uma questão multidimensional que pega habitat, pega relações tróficas, relações ecológicas, época de procriação, pega os hábitos são diurnos ou noturnos. Quando ele fala dessa questão multidimensional, ele está falando de habitat ou de nicho ecológico? Nicho ecológico, exatamente, tá? Então, anota isso para mim, por favor, tá? Nicho ecológico é uma característica multidimensional, tá? Então, pega várias dimensões desse ser vivo. Fala da dinâmica desse ser vivo. Fala das relações tróficas, das relações ecológicas, como que é a procriação, quantos filhotes teve. Fala do habitat também,
O habitat é uma das dimensões do nicho ecológico. Agora, o habitat é uma dimensão, uma questão multidimensional ou unidimensional, o habitat? É unidimensional. Você só fala onde esse ser vivo vive. Tá? Beleza? Agora, outra coisa. Vem aqui comigo, olha. Nas relações tróficas, tá? Nas relações tróficas, vocês estão vendo aqui, as plantas sempre serão produtores, tá? Porque elas pegam CO2 e água, que são substâncias inorgânicas, e através da luz e da clorofila e um processo bioenergético chamado fotossíntese, elas produzem moléculas orgânicas, principalmente glicose. Então, planta é produtor, tá? Então, coloca para mim, o primeiro nível trófico, o primeiro NT, nível trófico, sempre é dos produtores. Então, o produtor ocupa sempre o primeiro nível trófico. E o produtor vai ser ou um autótrofo fotossintetizante, como qualquer uma dessas plantas que a gente falou, briófitas, peridófitas, gimnospermas, angiospermas, ou pode ser algas multicelulares ou unicelulares de ambientes aquáticos, ou pode ser cianobactérias. Ou ainda pode ser bactérias quimiosintetizantes, tá? Só que aí são autótrofos quimiosintetizantes, ok? Então, o produtor é o primeiro nível trófico. Eles são sempre seres autótrofos. Fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Qual autotrófo? Deixa aí, autotrófo, tá? Agora aqui, o produtor, ele serve de alimento para um consumidor primário, chamado então de C1. O C1 é consumidor primário, é aquele que come o produtor. O C1 está no primeiro nível trófico ou no segundo nível trófico, gente? Embora seja C1, porque ele é o primeiro consumidor aqui nessa cadeia alimentar, mas ele é o segundo nível trófico, porque o primeiro nível trófico sempre é de produtor, tá? Então aqui, ó, esse servo está fazendo papel de consumidor primário, porque ele está comendo uma gramínea, ele está comendo uma planta, tá? Essa abelha, quando alimenta de néctar, ela está alimentando de um produto de uma planta. A planta é o produtor, é o autótrofo, a planta que produziu o néctar, e a abelha está sendo consumidor primária, porque está alimentando o néctar. Concorda? Que foi produzido por um produtor. Então, a abelhinha está no segundo nível trófico também. Ela também vai ser um C1, não é? E vai estar no segundo nível trófico. C1 vai estar no segundo NT, nível trófico, olha lá. Ó. Tá? Então, guarda. Produtor sempre vai ser autótrofos. Agora, consumidores, a partir do segundo nível trófico, todos os seres serão heterotróficos. Ficou claro isso aí? Todos os consumidores, a partir do segundo nível trófico, todos eles são heterotróficos. Tá? Não existe um consumidor que seja autótrofo, não. Todos são heterotróficos. Ok? Aí o consumidor primário é aquele que come produtores. Então está no segundo nível trófico. Esse tigre, né? Eu vou chamar de onça aqui, mas isso é um tigre, porque tem listas. Esse tigre, na hora que come o servo, primeira pergunta que eu faço. Esse ser aqui, autótrofo ou heterótrofo? Responde lá rápido. Autótrofo ou heterótrofo? Esse tigre é autótrofo ou heterótrofo? Isso, heterótrofo. E outra coisa, se ele é heterótrofo, ele pode ser produtor? Não, ele já está fora dessa, né, dessa caracterização, porque produtor tem que ser autótrofo. Ele é consumidor. Mas ele é consumidor de que ordem, quando ele está comendo o servo? O servo foi consumidor primário, ele, portanto, está sendo consumidor o quê? Secundário, um C2. Ele está sendo C2, tá? E C2 está em qual nível trófico? Primeiro, segundo ou terceiro? Muito cuidado na hora da prova, hein? C2 não é segundo nível trófico, não. Porque o primeiro nível trófico sempre é produtor. C2, aí você soma mais um, tá? Então, ele está no terceiro nível trófico, tá? Então, coloca aí para mim. Terceiro nível trófico. Terceiro NT. Beleza isso aí? Ele é um C2 e ele está no terceiro nível trófico.
Gente, quando vocês tiverem, tá, uma relação trófica de transferência de energia em matéria linear, relação trófica é aquela relação de transferência de energia em matéria, né? Matéria porque aqui, ó, eu tô comendo alface, tô comendo a batata, tô comendo a carne, não é? Então tô recebendo matéria. Eu vou pegar monômeros disso aí para poder construir meus polímeros. E segundo, que eu estou pegando também energia, porque eu estou pegando glicose ali e outras moléculas orgânicas que eu vou oxidar na respiração celular. Eu vou produzir ATP dentro das minhas células a partir dessas moléculas orgânicas aqui, principalmente de carboidratos monossacarídeos, como a glicose. Então, repara, quando eu tiver, tá, uma relação trófica, portanto, uma relação de transferência de matéria e energia linear, isso aqui é chamado de cadeia trófica ou cadeia alimentar. Acabei de apresentar uma cadeia alimentar para vocês, tá? Qual? O cervo que come graminha e o tigre que come o cervo. Beleza? Isso é uma cadeia alimentar. E muito cuidado, hein, gente? Olha, a seta está mostrando para onde que foi o fluxo de matéria e energia. Então, ó, a matéria, ela fluiu desse capim para o cervo, bem como a energia. E a matéria e a energia fluíram do cervo para o tigre. Ficou claro? Então, isso aqui é como se fosse uma grandeza vetorial, onde aqui na ponta está mostrando quem recebeu a matéria e quem recebeu a energia. Ficou claro isso aí? Tá? Então, aqui, ó, o cervo é que come o capim. Beleza? Então, guardem isso. A seta sempre tem que sair de quem é comido. Você jamais pode ter uma seta assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo uma seta. Olha, uma seta assim. Saindo do cervo e indo para o capim. Ué, sai matéria do cervo, energia do cervo para o capim está comendo o cervo? Isso está errado, ficou claro? Tá? Então, sempre sai a seta do alimento para quem vai devorar aquele alimento. Ok? Então, repara, aqui é uma cadeia alimentar. E detalhe, só fica disponível para o próximo nível trófico no máximo 10% da energia que existia no nível trófico anterior. Isso é chamado de lei dos 10%, tá? Então, ó, de 100% de energia que tinha nesse capim, esse camarada só vai absorver, incorporar no corpo dele 10%. Depois o tigre vai incorporar só 1%, porque, né, 10% de 10% é 1%. E se alguém comesse o tigre, ia incorporar só 0,1%. Tá? Isso chama lei dos 10%. A cada nível trófico, tá, que a gente sobe, geralmente 90% da energia é perdida. Perdida na forma de calor e perdida nas fezes. Tá? Porque nas fezes ainda tem energia que a gente não conseguiu assimilar. Tem matéria orgânica ali. Ok? Tá. Repara uma coisa. Mas eu tenho uma outra cadeia alimentar aqui. Alguém consegue perceber outra cadeia alimentar aqui? Aqui, ó. Coelhinho está comendo essa plantinha. Então, essa planta é produtor. Coelhinho é consumidor. Concorda? Secundário, primário. Está no segundo nível trófico. E o tigre aqui, ó, está sendo, então, consumidor secundário, terceiro nível trófico. Mas olha só. Coelhinho é consumidor primário, porque está comendo isso aqui. Está no segundo nível trófico. Essa coruja comeu coelhinho, então ela está no terceiro nível trófico, que vai ser consumidor terciário. Ficou claro isso aí? Coelhinho está comendo capim. Capim é produtor, primeiro nível trófico. Coelhinho, consumidor primário, segundo nível trófico. E a raposa está comendo coelhinho. Então a raposa aqui, ó, está no terceiro nível trófico, consumidor secundário. Mas a onça pode comer essa raposa. Quando a onça, então, come essa raposa, aqui, ó, a onça vai comer essa raposa, tá? A raposa, ela estava como consumidor secundário, vocês concordam comigo? Não é? E terceiro nível trófico. A onça agora vai ser C3, porque ela está comendo um C2, então ela vai ser consumidor terciário, e ela está no quarto nível trófico. Então, nessa cadeia alimentar aqui, ó, de coelhinho, que come capim, que vai ser comido pela raposa e que vai ser comido pela onça,
a onça está em C3, que é quarto nível trófico. Ficou claro? Quando eu tiver a junção de uma, ou melhor, né, de duas, porque uma mais a outra, duas ou várias cadeias alimentares interconectadas, isso é chamado de teia alimentar. Então, aqui eu tenho a representação de uma teia alimentar, porque tem mais de uma cadeia alimentar. Eu mostrei primeiro essa cadeia alimentar aqui, ó, que veio pelo cervo e chegou na onça. Depois, uma cadeia alimentar que foi direto do coelhinho para a onça. Depois, uma cadeia alimentar que do coelhinho foi para a raposa para depois chegar na onça. Depois, uma cadeia alimentar que foi do coelhinho para a coruja. Não chegou na onça, mas aqui é outra cadeia alimentar que tem elo com as outras, porque envolve o coelhinho. Ficou claro isso aí? Então, aqui eu tenho a representação de uma teia alimentar, que mostra o quão complexo são as relações tróficas alimentares entre os seres vivos, tá? E aí vocês vão guardar para mim uma coisa. Lembra que eu falei que quanto maior a luminosidade, quanto maior a temperatura, quanto maior a umidade, mais florestas, né, tropicais a gente tem, então maior vai ser a complexidade, maior os nichos ecológicos, maior a produtividade? Maior também vai ser a interação entre as cadeias alimentares, as cadeias tróficas. Então, nas florestas tropicais, nós temos relações tróficas mais imbricadas, mais interligadas. Ficou claro? No deserto, como a produtividade é menor, eu tenho menos nichos ecológicos, tá? Eu tenho menos níveis tróficos, eu tenho menos cadeias tróficas, portanto, as teias alimentares ou teias tróficas nos desertos serão menores. Por quê? Porque a taxa de produtividade lá, primária bruta, é menor, porque a taxa fotossintética é menor no deserto. Porque o deserto tem um fator limitante, que não é a luz e nem a temperatura, é a falta de água. A água é o fator limitante do deserto. Ficou claro isso aí? Beleza? Tá? Então, aqui eu tenho a representação de uma teia trófica. Tá? Outra coisa, gente, o último nível trófico é dessa galera aqui, ó, decompositores. Tá? Decompositor é um caso especial de um consumidor, que é o último consumidor daquela cadeia alimentar. Tá? E ele vai pegar matéria orgânica para tirar energia para ele e vai quebrá-la até matéria inorgânica. E vai deixar essa matéria inorgânica agora disponível para as plantas absorverem de novo, na forma de sais, de nitratos e fosfatos. Alguma dúvida? Dicas. Fiquem muito atentos, porque aqui, ó, em muitas provas, eles vão mostrar uma teia alimentar como essa e vai perguntar, a onça, ela poderia ser do primeiro nível trófico? Ou a onça está fazendo papel de consumidor de quarto nível e quinto nível? Aí você vai ter que analisar. Primeiro, a onça vai ser do primeiro nível trófico? Nunca, porque primeiro nível trófico é sempre produtor. Tá? Não. A onça pode ser consumidor primário? Não, porque consumidor primário ele tem que ser herbívoro ou pelo menos onívoro. Onívoro é que come tanto carne, ou seja, alimentos de origem animal, quanto alimentos de origem vegetal. Isso é um onívoro. Tudo. Voro, voraz. Tá? Então, omnívoro é aquele que come tanto alimentos de origem animal quanto alimentos de origem vegetal. Gente, muito cuidado, hein? Se ele colocar um animal lá que só come ovos, tá? Beleza? Só come ovos. Esse cara é caracterizado como carnívoro. Por quê? Ele só come alimento de origem animal. Ficou claro isso aí? Beleza? Omnívoro é que come alimentos tanto de origem vegetal quanto origem animal. Então, não precisa ser carne. Para ser carnívoro, não precisa ser carne, não. É alimentos de origem animal. Se aquele ser só come alimentos de origem animal, ele é carnívoro. Ficou claro isso aí? Agora, se aquele ser come alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal, ele é omnívoro, tá? Omnívoro. Vou colocar aqui, ó. Que a gente chama de onívoro. Vamos colocar aqui como se fosse a gente.
porcos, a gente... Olha, até raposa, tá? Raposa come pequenos frutinhos, lobos, né? Lobos às vezes comem pequenos frutos, tá? Não muitos, mas comem. Então, onívoros, beleza? Onívoros. Então, come tanto alimentos de origem vegetal quanto alimentos de origem animal. Onívoros, ok? Tá. Agora, se o ser só come alimentos de origem vegetal ou no ambiente aquático só come algas unicelulares, né, um protozoário que só come alga unicelular ou só come cianobactéria, que é fotossintetizante também, né? Ele só come alga. A alga está fazendo o papel do produtor, né? Então esse cara vai ser, entre aspas, chamado de herbívoro, tá? E nessas teias alimentares terrestres, aquele que come, tá, alimentos de origem vegetal, eu tenho um besouro que só come madeira, um cupim que só come madeira, é classificado como herbívoro. Beleza? Eles são até chamados de xilófagos, fago comer, xilo madeira, mas são herbívoros. Eles só comem alimentos de origem vegetal. Tá? E esses, um elefante que come só fruto e folha, um cervo como esse, a girafa, a zebra, que só come também folhas, né? Todos são herbívoros. Ficou claro esses conceitos? Lembrando que a gente está tendo aula de conceitos ecológicos. Então ficou claro o que é carnívoro, ficou claro o que é onívoro, ficou claro o que é herbívoro. Beleza? O ser humano é onívoro. Agora, se você falar que você tem uma irmã que a vida toda ela foi vegana, aí tá, eu vou falar, sua irmã é herbívora. Beleza? Ela é herbívora, porque ela só comeu coisa de origem vegetal. Tranquilo isso aí? Tá? E decompositor, galera, decompositor vai decompor tudo, é vegetal, os próprios decompositores, o próprio fungo decompõe fungo quando o fungo morre. Então, os decompositores são bactérias e fungos decompositores, tá? Que estão no solo. Quanto maior a umidade, maior vai ser a atividade decompositora desses seres, porque as enzimas funcionam na presença de água. Então, a decomposição é muito mais rápida nas florestas tropicais do que no deserto, do que na caatinga. Então, a reciclagem de nutrientes é muito mais rápida nas florestas tropicais. Tá? Então, o que sustenta a floresta amazônica é a decomposição daquele monte de folha que cai, daqueles seres que morrem. Tá? O solo ali é pobre. Beleza? Então, tá. Ok. Ainda falando de nicho ecológico, vem aqui comigo, ó, vem aqui comigo. Uma vaca é um vertebrado, grande porte, hábito diurno, tem um filhote, né, a cada ano, 1 ano e meio, 2 anos, beleza? Ó, tô falando, é placentário, mamífero placentário e come capim. Aqui, ó, come capim. Gafanhoto. Gafanhoto é inseto. É um inseto hemimetábolo que sofre meia metamorfose só. É ovíparo, né? Bota um ovo com a casca quitinosa. Eles são artrópodes, têm esqueleto com casca quitinosa. Gafanhoto vive em bandos. A gente viu aí, né? A nuvem de gafanhotos aí. Então, é um animal gregário. Gregar, lembra de agregar. Gregário, vive em bandos e alimenta de capim. Eu pergunto, isso que eu falei da vaca, isso que eu falei do gafanhoto, são habitats ou nicho ecológico? Fala rápido aí para eu terminar. Rápido. Habitat ou nicho ecológico? Que eu falei de cada um desses seres. Poderia ter falado da vaca, às vezes é comida por uma onça, né, de vez em quando ali. Gafanhoto é comido por pássaros, ainda falar algumas relações tróficas. Tá, isso aí que eu estou falando é o quê, gente? Habitat ou nicho ecológico? Nicho ecológico. E você concorda que o nicho ecológico, tá? Teve uma dimensão do nicho ecológico da vaca que sobrepôs a mesma dimensão do nicho ecológico do gafanhoto? Qual dimensão que foi essa? A forma de procriação? Os hábitos? Os predadores? Qual dimensão que foi essa que teve sobreposição? No nicho da vaca com o nicho do gafanhoto. Eu falei que a vaca alimenta de quê? Capim. E o gafanhoto? Capim. Então, pergunto, a sobreposição de nichos foi acirrada? Teve uma sobreposição muito forte de nicho ecológico?
Sim ou não? Vaca e gafanhoto teve uma... Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, Maísa, olha. O nicho ecológico da vaca envolve aquilo tudo que eu falei da vaca, concorda? E mais uma dimensão que é o alimento. Ela alimenta de capim. Gafanhoto. O nicho ecológico envolve aquilo tudo que eu falei do gafanhoto. É inseto, é voador, põe ovos, vive em grupos, é predado por pássaros e alimenta de capim. Olha o nicho ecológico dele aqui, ó. A única coisa do nicho ecológico do gafanhoto que sobrepôs com o nicho ecológico da vaca foi o quê, gente? A alimentação, foi a única. Então eu perguntei, teve uma sobreposição maciça do nicho ecológico do gafanhoto com a vaca? Uma sobreposição total? Não, não teve. Então você acha que o gafanhoto e a vaca vão ser competidores acirrados? Competidores ferrenhos? Não, porque não teve sobreposição de nicho, ficou claro? Foi só uma coisa que sobrepôs. Beleza? Agora guarda para mim. Aqui eu tenho a espécie A. Ela alimenta de vegetal, hábito diurno, procria na época de novembro, cuida dos filhotes e alimenta da planta X. Aqui eu tenho outra espécie, a espécie B. Alimenta de vegetais, procria em novembro, cuida dos filhotes, sei lá mais o que, e alimenta dessa planta aqui, espécie X. Gente, teve sobreposição total de nichos. Então, o que eu vou falar da espécie A com a espécie B? A competição delas vai ser amena ou vai ser acirrada? Elas competem por tudo, concorda comigo? Não é só alimento, é a época da procriação, é o hábito que é diurna, uma alimenta de dia, outra também alimenta de dia. A espécie A come a ponta da folha, a espécie B também come a ponta da folha. Percebe? Procriam na mesma época, é a época que precisa de mais energia. Então as duas vão correr atrás do alimento, nessa época mais do que em outras épocas. Então teve uma sobreposição total de nichos. Eu pergunto, a competição agora entre a espécie A e a espécie B é fraca ou é uma competição interespecífica entre espécies diferentes, altíssima, acirrada? Acirrada, ferrenha, forte, ficou claro? Por quê? Houve sobreposição de nichos. Ficou claro? Então, vocês vão, antes de anotar, eu vou pedir para anotar, vem aqui comigo, ó. Existe, tá? Um princípio que é o princípio de Gauss. Gauss é o cara que postulou isso, tá? E eu falo que quanto mais Gauss, mais pum. Ó, quanto mais Gauss, mais pum, né? Quanto mais Gauss dentro da barriga, mais pum. Significa o seguinte, Gauss falava que quanto maior a sobreposição de nicho, maior será a competição entre essas duas espécies. Ficou claro? Então, ó, se tiver sobreposição na dimensão alimentação, pum, ó, um pum. Teve sobreposição na época do acasalamento, pum. Sobreposição no horário de forrageamento, que é diurno, né? Por exemplo, ou noturno, na hora que vai atrás da comida. Beleza? Vive em grupos. Mesmo tipo de predador, mesmo tipo de parasita, ó, pum, 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 pum. Quanto mais Gauss, mais pum. Ou seja, quanto mais sobrepor o nicho ecológico, a dinâmica ecológica de uma espécie com outra espécie, mais acirrada vai ser a competição. Quanto mais Gauss, mais pum. Quanto maior a sobreposição de nicho ecológico, maior a competição. Anota para mim, então, por favor. Princípio de Gauss. Princípio de Gauss. Quanto maior a sobreposição de nichos... Princípio de Gauss. Vou até colocar aqui, ó. Princípio de Gauss. Quanto maior a sobreposição de nichos, ó, princípio de Gauss. Ô, gente, eu esqueci de escrever, então vou escrever agora, tá? De Gauss. Aí vocês vão colocar para mim, princípio de Gauss. Quanto maior a sobreposição de nichos, maior ou menor vai ser a competição entre as espécies envolvidas? Maior a competição entre as espécies envolvidas. Ficou claro isso aí, galera? Quanto maior a sobreposição de nichos, maior a competição entre as espécies envolvidas.
Ficou claro? Agora eu pergunto para vocês uma coisa. Esse é o princípio de Gauss. Onde a gente tem competição máxima? É com o ser de uma outra espécie ou com o ser da nossa própria espécie? Onde a gente tem uma competição máxima? É com seres de outras espécies ou com o ser da nossa própria espécie? Você concorda que com outro ser da mesma espécie que a minha, com outro ser da minha própria espécie, a minha competição é máxima? Porque tudo é igual. Ficou claro? Tudo é igual. Onde vocês têm competição maior? Tá? É com o chimpanzé, que parece com a gente, é onívoro igual a gente, é da mesma família que a gente, tá? Que tem 98% do DNA igualzinho da gente. Olha só, cuida dos filhotes, a gestação é parecida com a nossa, blá, 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 blá. Os filhotes até 3 anos são iguais aos filhotes nossos, não tem diferença cognitiva quase que nenhuma, beleza? Onde a competição vai ser maior? Entre você e um chimpanzé ou entre você e outro ser humano? Outro ser humano não vai fazer Enem também? O outro ser humano está estudando igual você, está lá, ó, 10 horas por dia, está fazendo exercício, está assistindo às aulas de biologia, não é? Vai fazer Enem, concorda? Beleza? Então, a competição é maior em seres da mesma espécie. Então, a competição intraespecífica, dentro da mesma espécie, é maior. E a competição intraespecífica, tá? Vai selecionar os mais aptos. É a seleção natural. Concorda? Não é? O Enem é uma seleção artificial. Não é natural porque não foi a natureza que fez. Mas é uma seleção artificial. Vai selecionar os mais aptos a resolverem aqueles problemas. Quem for mais apto a resolver aquele problema vai entrar na faculdade. Concorda? É uma seleção artificial. A natureza faz uma seleção natural. E aquele que explora melhor o meio, que adquire mais alimento, consegue procriar mais, né? Foge mais de predador, consegue pegar mais presa, né? Esse ser é o mais apto. O mais apto, eu não falei o mais forte. Que se na população desses servos aqui, tá? Se tiver um servo lá que é o mais forte, falar, sabe de uma coisa, eu sou fortaço, eu vou lá dar umas porradas nesse tigre, porque ele passou, sabe, a família dele, todos os ancestrais dele, tem mais de 10 mil anos que estão comendo meus descendentes aqui, ó, nossos parentes, eu vou lá dar uma porrada nele. Eu pergunto, esse servo, esse veado ali, tá? Que foi lá porque era o mais forte, bater no tigre, ele deixou descendentes? Não. Então, a seleção natural não seleciona o mais forte, seleciona o mais apto. No caso dos servos, o mais apto não é o seu mais forte, talvez seja o seu mais veloz. Não é? Talvez seja o que tem a melhor audição e melhor olfato, que aí percebe a chegada da onça. Percebe? Tá? Então, a seleção natural seleciona o mais apto. E a competição intraespecífica é o máximo de competição que pode existir. Porque é a competição de um ser da mesma espécie com nicho ecológico igualzinho ao outro ser, porque é da mesma espécie. O meu nicho ecológico é igual ao de vocês, porque somos da mesma espécie. Deu para entender? Tá? Agora, tanto a competição intraespecífica, que é dentro da mesma espécie, como a competição interespecífica entre espécies diferentes, todas duas estão a serviço da evolução, tá? Porque vai selecionar os mais aptos. Ok? Tá? E aí você vai guardar uma coisa para mim, olha. Se tiver sobreposição total de nichos, a espécie A, o nicho dela é igualzinho da espécie B. A competição vai ser acirrada, concorda? A espécie B perde mais descendentes do que a A. Então diminui o número de indivíduos, porque não está aguentando a competição com a A. Porque a A é mais eficiente. Aí, gente, guarda aqui para mim, ó. Para a espécie B, que está perdendo mais indivíduos, porque a espécie A é mais eficiente e teve sobreposição total de nichos, para a espécie B só restam 3 opções. Olha aqui. Ou a espécie B migra, vai para outro local, para não continuar a competição com a espécie A, porque a espécie A é mais eficiente, tá? E está tendo sobreposição de nichos, né? Ou a espécie B muda o nicho ecológico dela, aqui, ó, tá?
desvia o nicho ecológico dela. Por exemplo, a espécie, todas as duas comiam de dia, né, na parte da manhã. Então a espécie B vai começar a comer na parte da tarde. Aí já mudou. A espécie A come folha, a espécie B também, olha lá, era sobreposição de nichos. Mas agora a espécie A, ela come ponta da folha. Então a espécie B vai comer mais o pecíolo, aquele cabinho da folha lá, ó. Deslocou o nicho. A espécie A procriava em março, então a espécie B começa a procriar em novembro, para não bater a época de procriação. Ficou claro isso aí, gente? Tá? Então você muda o horário do seu forrageamento, a estrutura que você forrageava, que você comia. Então, olha, houve um deslocamento de nicho, não de lixo, desculpa, de nicho, tá? Então a espécie menos apta, tá? A que está explorando menos o ambiente, que está perdendo mais indivíduos, ou ela migra, ou ela desloca o nicho ecológico dela, muda o nicho ecológico dela um pouco, não é? O horário, o pedaço da folha que ela come, beleza? Ou então, se ela persistir, como ela é menos apta que a espécie B, ó, vai desaparecer. E isso é chamado de extinção. Ficou claro? Então, quando tiver sobreposição de nichos, 3 opções para a espécie menos apta. Ou é migração, ou deslocamento de nicho, ou extinção. Tá? Vou colocar aqui para vocês, então, ó. Quando tiver sobreposição de nicho, a espécie menos apta, a que está perdendo a batalha, no gráfico vai mostrar, né, está diminuindo mais o número de indivíduos em decorrer, né, ao tempo. Então, a espécie menos apta vai restar para ela ou migração, ela muda de lugar, ou deslocamento de nicho, deslocar nicho, mudar o comportamento dela, ou então, se ela persistir, extinção. Beleza? Quando tiver sobreposição de nicho, anote isso para mim que isso é importante. Sobreposição de nicho, a espécie menos apta. Então, coloca aqui, ó, a espécie que está perdendo a competição, tá? A menos apta. Resta a ela essas 3 coisas. Beleza? Posso apagar, passar para frente? A espécie menos apta numa sobreposição de nicho, tá? Ou ela vai migrar, ou ela vai deslocar, portanto, mudar o nicho dela, ou então ela vai extinguir, se ela continuar na competição com aquela outra espécie. Posso limpar? Já notaram? Manda aí para mim no chat se tá ok. Ok. Se já notou. Ou então coloca não. Para eu saber se eu já posso passar para frente, galera. Beleza, Maicinha. Obrigado. Então vamos lá, ó. Valeu, Stefaninha. Beijos. Brigadão. Aqui, gente, pronto. Isso aqui é uma pirâmide. E vocês vão ver que a gente pode ter 3 tipos de pirâmide, tá? A pirâmide é uma representação quantitativa, de quantidade, tá? Então vai ser uma representação gráfica quantitativa nas relações tróficas. E essa pirâmide, ela pode ser de 3 tipos, ou de energia, ou de número, ou de biomassa. Eu vou mostrar para vocês. Agora eu quero que vocês guardem o seguinte, olha, a base da pirâmide sempre é produtores, sempre é produtores, tá? Então, o primeiro nível trófico, produtores, autótrofos fotossintetizantes e, em alguns casos, autótrofos quimiosintetizantes. O segundo nível trófico aqui, ó, tá? É C1, consumidores primários, segundo NT. O terceiro nível trófico, consumidores, então, secundários, terceiro nível trófico, que agora está fazendo papel de carnívoro, não é? Eu posso estar aqui. Na hora que eu estou ali, eu estou no papel de carnívoro. Mas, numa outra cadeia alimentar, eu posso estar comendo alface. Então, eu estou aqui, ó, no papel de consumidor primário, né? No almoço, hoje, eu fui consumidor primário e consumidor secundário.
Eu tive no segundo nível trófico e terceiro nível trófico. Na hora que eu comi arroz, comi feijão, eu estava no segundo nível trófico, C1, certo? Mas na hora que eu comi frango, o frango comeu milho. O frango que foi o consumidor primário estava no segundo nível trófico. Eu fui o consumidor secundário. Eu fui o terceiro nível trófico. Então, hoje, só hoje, eu ocupei 2 níveis tróficos numa relação trófica. Vocês também, provavelmente. Beleza? Aqui ele está mostrando os carniceiros, né? Ou o parasita. O parasita. Então, o parasita está no 4º nível trófico, porque ele está comendo hemácia do leão. Um parasita lá chupando o sangue do leão, um carrapato. Ou quando esse cara morre, um carniceiro aqui, ó, comendo a carne do lince. Está no 4º nível trófico, consumidor terciário. E aqui do lado, geralmente vem do lado, tá, gente? Do lado, aqui do lado, vai estar aqui, ó, aquele consumidor que todo mundo cai na boca dele. Quem que é o consumidor que todo mundo cai na boca dele? Quando morrer, todo mundo vai parar. Ele não tem boca não, tá, gente? Porque são fungos e bactérias. Mas todo mundo é decomposto por ele. Esse aqui, ó, os decompositores. Vai estar no último nível trófico. Beleza? Geralmente não é representado, tá? Fica implícito. Ou ele põe aqui do lado, ou está implícito que o 5º nível e o último nível trófico aqui foi de decompositor. Então, decompositor sempre está no último nível trófico. Produtor sempre no 1º nível trófico. E decompositor sempre no último nível trófico. Tá? Anote isso para mim, por favor. Produtor sempre no 1º nível trófico e decompositor último nível trófico. Oi, Stephanie! Beijos! Saudades também! Mas você está indo embora não, você está aí, né? É só porque você me respondeu. Beleza. Anotaram aí? Decompositor sempre o último nível trófico. A gente não representa geralmente. Aqui, ó. Aqui não estava representado. Mas ele vai cobrar isso de você. Isso está implícito. Tá? E produtor, sempre o 1º nível trófico. Ok? Tá. Gente, repara uma coisa. Deixa eu limpar aqui, doidão. Eu vou mostrar pirâmides. Olha aqui. Tanto as zebras quanto as girafas vivem no mesmo habitat, savana africana. Alguém me explica aí, manda no chat ou abre o microfone. Por que elas conseguem conviver pacificamente no mesmo habitat? Manda aí para mim. Por que elas conseguem conviver no mesmo habitat? Ai, gente, não deu tempo de encher as garrafinhas todas, aí eu peguei a garrafa da geladeira, tá? Mas não façam isso não. Pega copinho bonitinho. Tá dando um delay aqui, ó. Não recebi até agora nenhuma resposta. Por que girafas e zebras podem conviver no mesmo habitat? Você acha que a competição é acirrada entre essa espécie com essa espécie aqui? Não é? Aqui alimenta das partes superiores da planta, aqui das partes, né, ou das gramíneas ou partes mais baixas. Ou seja, elas têm sobreposição total dos nichos ecológicos? Não, tá? Então, organismos de espécies diferentes podem ter o mesmo habitat se possuir nichos ecológicos diferentes. Ficou claro isso aí? Porque se tiver muita sobreposição de nicho, vai ter competição entre elas, ok? E isso serve aqui, ó, para os vegetais também. Essa espécie aqui, ó, um bumba lá do timão e pumba, ó, um pumba aqui, ó, um javalizinho aqui, tá? Mas olha só, essa espécie de planta é diferente dessa espécie, que é diferente dessa acácia, que é diferente daquela árvore, que é diferente daquela árvore de lá. Agora, essa árvore é da mesma árvore de cá, ó. Por que essas espécies de vegetais conseguem sobreviver naquele local? Porque o nicho ecológico dos vegetais também é diferente, tá? A forma das raízes é diferente, umas são mais profundas, outras são mais espalhadas, beleza? Há competição entre elas, competição interespecífica. Pode ter uma coisa aqui chamada amensalismo ou antibiose. Antibiose ou amensalismo é quando uma espécie libera substâncias para inibir o crescimento de outra espécie. Como o fungo penicillium, que libera uma substância chamada penicilina que mata a bactéria. Tá? E isso é chamado de antibiose. Por isso que a substância foi chamada de antibiótico.
é uma relação ecológica desarmônica interespecífica entre espécies diferentes, tá? Então, não está tendo sobreposição de nicho total entre essas espécies de vegetais, entre as espécies de micro-organismos. Você tem, tá, no mínimo 5 espécies diferentes de bactérias na mão. Por que sobrevivem ou convivem essas 5 espécies de bactérias na mão? 20 espécies diferentes na boca? Porque não tem sobreposição de nicho ecológico dessas bactérias, ficou claro? Porque se tivesse, a competição ia ser acirrada e para bactéria, para espécie, né, para aquela população de bactérias menos apta, ou ia restar migrar, ir para a ponta do dedo, por exemplo, ou ia restar mudar o nicho ecológico. Ah, você pega resto de queratina, eu vou pegar resto de ácaro que vive na sua mão. Estou inventando aqui, né? Mudei meu nicho ecológico. Não vou competir por alimento com você. Ou então, eu que sou menos apto, vou acabar extinguindo, tá? Se tem essas espécies convivendo aqui harmonicamente, é porque não tem sobreposição de nicho. Olha o que falou aqui, tá? Que aqui, essa espécie de cascudo, que ele chamou de cascudo 1, que é um peixe ósseo, tá? É um osteícte. Esse cascudo, ele vive nessa profundidade aqui, ó. Tá? Uma profundidade de... Então, perdão, cascudo 1 é esse aqui, ó. 50 centímetros, ó. Profundidade 50 centímetros. E a temperatura da água é mais fria, 10 graus. Agora, o cascudo 2, que é vermelhinho, que é esse aqui, ó, vive numa profundidade média de 20 centímetros. A temperatura em torno de 15 graus. Eu pergunto, por que essas duas espécies de cascudos conseguem conviver nesse mesmo rio? Porque tem sobreposição total de nichos? Não. Olha só, o local do rio que essa espécie vive não é o local do rio que essa espécie vive. Ficou claro? Então elas podem conviver. Beleza? Talvez no passado teve a competição interespecífica acirrada. E aí essa aqui, ó, migrou para 20 centímetros de profundidade. Tá? O problema de sobreposição de nicho, anota aí para mim, anota para mim. Toda vez que ele falar de introdução de espécie exótica, anota isso. Introdução de espécies exóticas. Espécies exóticas, gente, eram espécies que não existiam naquele local. Ou nesse rio, ou não existiam nesse bioma, ou não existia nesse estado, ou não existia nesse país. Tá? Porque acontece o seguinte, a espécie exótica ela veio de outro local. E quando ela chega aqui, o nicho dela é muito parecido com a espécie nativa, que era daqui. Só que detalhe, a espécie nativa, imagina que eu coloquei um outro cascudo aqui que veio, que veio do Amazonas. Tá? E aqui é um rio de Minas Gerais. Tá? Coloquei um cascudo aqui que também vive a 20 centímetros. Aqui, ó. Vai competir com essa espécie vermelha, concorda? É uma espécie exótica. Veio da bacia hidrográfica do Amazonas. Não é da bacia hidrográfica aqui do São Francisco, não é? Ou do Rio Doce. Não. Veio da bacia hidrográfica do Amazonas. Vai introduzir. Pode ser um cascudo lá da África. Pode ser, tá? E ele vai competir com esse cascudo vermelhinho, porque ele gosta também de 15 graus Celsius, 20 centímetros de profundidade. Só que detalhe, esse cascudo evoluiu aqui. Aqui em Minas, ele tem parasitas que atacam ele. Ele tem predadores que atacam ele. Quando eu coloco esse cascudo que veio da África, não existe parasita aqui em Minas Gerais para ele. Não existe predador para ele. Então, eu pergunto para vocês, quem vai sair ganhando essa competição? É o cascudo de Minas Gerais, ou o cascudo que veio da África? Ou o cascudo que veio lá do Amazonas para competir, que você introduziu num rio aqui, porque você achou bonitinho e resolveu colocar essa espécie exótica? Quem que vai ganhar a competição? Lógico que é a espécie exótica, a espécie introduzida, porque ela não tem que lidar com parasitas e com predadores, ficou claro? E a espécie que evoluiu aqui, que é chamada de espécie nativa, ela tem que dar conta dos parasitas e dos predadores. Então, olha aqui, eu já estou competindo por alimento com essa espécie que foi introduzida, pelo espaço, pelo local, pela procriação, e eu ainda sou atacado por parasitas e predadores. Ele não é. Então, eu tendo a diminuir e ele ganhar espaço. Tá? Então, fiquem atentos porque o Enem adora introdução de espécies exóticas. Diga-se passagem, é o segundo maior motivo de extinção de espécies no mundo. Depois de ações antrópicas, ações do homem,
diretas ou indiretas. Direta é matança mesmo, né? Indireta, mudança de clima, mineração, né? Então, depois de ações antrópicas, o segundo motivo de maior número de extinção de espécies é a introdução de espécies exóticas. Aqui no Brasil, a gente tem, como exemplo, o mexilhão dourado, tá? Que é uma ostra, um bivalve de água doce, que invadiu os rios do sul do país. Ele é de água doce, veio da China, da Ásia como um todo, não só a China, né? Veio da Ásia. O caramujo africano, que eles trouxeram para cá de forma ilegal para começar a criar, para virar escargot. Só que o brasileiro ele não tem um hábito de comer caramujo igual o francês. E a carne desse caramujo, ele cresce muito rápido, reproduz muito. Então, do ponto de vista econômico, né, seria muito bom. Mas só que a gente não tem o hábito de comer lesma, caramujo, e a carne dele não é tão saborosa quanto do escargot, o Helix, que é o escargot francês. Acabou que eles soltaram esses caramujos, então, no mato. Soltaram. E hoje a gente tem caramujo africano do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Tá? Em Florianópolis já achei caramujo africano, interior de São Paulo, no sul da Bahia, no Rio Grande do Norte, lotado, tá? Uma espécie africana. Como o clima é parecido com o Brasil, ele tomou conta. Agora, por que o caramujo africano espalhou pelo Brasil assim? Tem parasita para ele aqui no Brasil? Não. Tem predador? Também não. Tá? E aí o cara espalhou. Ok? Beleza. Opa! Aqui, ó, a questão do Enem. Vamos ver se a gente resolve? Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Beleza. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar. Tá? Considerando que o chefe do departamento... Deixa eu baixar aqui. Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção é, olha, o chefe ele considera que a empresa é parte do meio ambiente, né? É quase redundância falar meio ambiente. É do meio ou do ambiente que está em torno, né? Mas a gente usa meio ambiente. Então, considerando que o chefe ele acredita nessa concepção, nessa definição, que a empresa faz parte do meio, qual a concepção que mais aproxima disso? Vamos lá. É a concepção que região que inclui somente cachoeira e mananciais e florestas? Não. Né? Ele acredita que a empresa faz parte do meio ambiente, então não é essa. Apenas os locais onde é possível contato direto com a natureza? Gente, a empresa não é a natureza. Não é? Não. Locais que servem com áreas de proteção onde fatores bióticos são preservados? Primeiro, a empresa é a área de proteção? Não, a empresa é a área de trabalho. Não. Qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ela natural ou urbano, perfeito, tá? Corta isso aqui, tá, gente? É porque eu escrevi em cima, seu doidão. Natural, urbano? Aí, certo. Então, ó, letra D. Ficou linda essa aqui, ó. Qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano. Na empresa, tem fatores bióticos. Os seres humanos, as baratas, as moscas, as bactérias que estão nos seres humanos, os vermes que estão nos seres humanos, concorda? Os coronavírus que estão lá espalhados. Ou seja, tem fatores bióticos. Mas na empresa tem luminosidade, tem umidade, tem ar-condicionado. Isso são fatores abióticos, tem concreto, não é? Beleza? Então, qualquer local que haja então a relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano. Por isso que esse chefe acredita, então, que a empresa faz parte do meio ambiente. Tá? Porque a concepção para ele de meio é qualquer local onde tem uma interação de fatores bióticos e abióticos. Perfeito. Apenas os grandes biomas brasileiros, como Mata Atlântica, que é altamente úmida, grandes florestas, grandes árvores, vários dosséis, Mata Amazônica, idem, muito parecida com a anterior, Cerrado, que tem duas divisões, né? Duas fases muito claras, uma chuvosa e uma seca, bem nítidas, né? Duas fases bem nítidas. E Caatinga, que é semiárido? Não. Então é letra D. Difícil?
Não, super fácil, não é? E agora voltando em pirâmides, que eu vou voltar em pirâmides agora com vocês, tá? Voltando em pirâmides aí, ó. Aqui, ó. Apareceu aí? Alguém fala para mim, apareceu? Pirâmides? Apareceu. Beleza, mas sim, obrigado, ó. Gente, isso aqui, ó, calma aí, vou voltar lá, ó. Isso aqui eu tô dando aula na turma da noite, tá? Ciclos biogeoquímicos, ciclo da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e do fósforo. Isso aqui eu vou mandar gravado para vocês, combinado? Isso que vocês estão vendo aqui e toda essa matéria que você viu de conceito ecológico, a turma da noite não tá vendo. Aqui eu tô gravando e aí eu vou mandar gravado essas aulas para eles. E qualquer dúvida vocês mandam para mim. Mas, de qualquer forma, não nas duas próximas semanas, que é Natal e Réveillon. Mas em janeiro, acho que a partir do dia 5, toda sexta-feira a gente vai encontrar. Beleza? Toda sexta-feira, anota aí. Sexta-feira à tarde, aula com Capetinga. Tá? Ah, alguma perguntinha? Chegou, acho que uma pergunta lá no chat. Aí, Lulu, tamo junto. Até na sexta, 21, na 20, a aula de vocês é 24, a prova de vocês é 24 domingo, né? 24 de janeiro, 23, essa até dia 22, tá? Assim, na boquinha do gol lá a gente vai ter aula. Então, bora. Gente, vem comigo aqui, ó, pirâmides ecológicas, tá? Pirâmide ecológica vocês podem ter de 3 tipos. Lembrando que pirâmide é uma representação gráfica das relações tróficas, relações alimentares, dos níveis tróficos daquela região, tá? Guarda aqui comigo, olha. Você pode ter a pirâmide de energia, é um tipo de pirâmide, anota para mim aqui, ó, pirâmide de energia. Na pirâmide de energia, você vai ter uma representação quantitativa de quantidade da energia de cada nível trófico. Então, nos produtores, olha, eu tinha 20 mil quilocalorias por metro quadrado. Lembra daquela lei dos 10%? Geralmente é 10% que passa para o nível trófico superior. 20 mil. Aí, olha, os consumidores primários, que estão no segundo nível trófico, conseguiram assimilar 3 mil. Olha lá, pouco mais que 10%, né? Beleza? Mas quase isso, né? Deu uns 15%. A média é 10%, tá? Aí, olha só, os consumidores secundários que estão no terceiro nível trófico, que é terceiro nível trófico, conseguiram assimilar dos consumidores primários 400 quilocalorias por metro quadrado, olha lá, em torno de 10%. E aqui os consumidores, então, terciários que estão no quarto nível trófico, ó, consumidor terciário, aqui é C3, mas quarto nível trófico, o primeiro nível sempre é produtor. Os produtores que introduzem a energia no ecossistema, tá? E então os consumidores aqui terciários, C3, que estão no quarto nível trófico, então quarto NT, tá? Absorveram 20 quilocalorias. Então repare, vocês concordam que, olha só, de tudo que foi assimilado pelos produtores, 17 mil quilocalorias foi perdida, só 3 mil foi passada. Vocês concordam? Foi perdida na forma de calor e na respiração celular. Aí, 3 mil foi passada. Essa galera assimilou aqui 3 mil, consumidor primário. Mas eles perderam lá 2.600. Lógico que os quadradinhos aqui não estão em escala, né? Porque 2.600 tinha que ser muito mais e um pouquinho no meio, né? Mas aqui, ó, 2.600. Então, 1.300 lá de cá e 1.300 lá de cá, 2.600 foi perdido na forma de calor e energia perdida na forma de respiração celular. Ficou claro? Então, sempre 90% praticamente da energia vai ser perdida na forma de calor e na forma de respiração celular, ficando só 10% para o próximo nível trófico. Isso explica por que a gente não tem cadeias alimentares com níveis tróficos de 8ª ordem, né? De 9ª ordem, 10ª ordem. Você não vê consumidor, né? De 11ª ordem, consumidor de 10ª ordem, de 9ª ordem. Por quê? À medida que sobe a cada nível trófico, a quantidade de energia disponível é muito menor do que a anterior. Ficou claro isso? Então, não tem um ser que vai conseguir alimento suficiente para poder sustentar aqui em cima. Por isso, então, como o que explica existirem poucos níveis tróficos nas pirâmides ou nas cadeias alimentares ou nas teias, né?
poucos níveis tróficos, geralmente até o quinto, sexto, no máximo sétimo, é a perda de energia na respiração celular e na forma de calor. Ficou claro? Vai ficando pouquíssima energia para os últimos níveis tróficos. Ficou claro, galera? Beleza? Tá? E guarda aqui, ó, pirâmide de energia sempre é nesse formato aqui, ó. Num formato chamado normal ou direto. Sempre é uma pirâmide normal ou direta. Por quê? O nível de energia anterior sempre tem que ser maior que o posterior. Porque se a maior parte vai ser perdida na forma de calor de respiração celular, não pode ser o inverso. Você concorda comigo? Então anota aí. Jamais você vai ter uma pirâmide de energia invertida. Jamais. Ela sempre é direta. Ficou claro? Pegadinha do Enem. No Enem ele colocou o seguinte, ó. O nível decrescente de energia, decrescente é nesse sentido. E falou qual pirâmide de energia representaria esse nível aqui, decrescente de energia nos níveis tróficos. Aí é lógico que foi uma pirâmide assim, você concorda comigo? De cabeça para baixo. Certo? Mas essa pirâmide aqui é uma pirâmide ainda direta, normal. Porque aqui, ó, o nível decrescente de energia está nesse sentido. Ele só inverteu, ele fez uma pegadinha, tá? Então, fiquem atentos que pirâmide de energia sempre tem que ser desse jeito aqui, ó. Normal, parecendo uma pirâmide mesmo, tá? Ou direta. Mas se ele falar que o fluxo de energia está nesse sentido, então aí tem que estar invertido. Entenderam? Porque ele pontuou que o fluxo estava no sentido contrário. Porque o fluxo de energia aqui é nesse sentido, ó. A energia sai dos produtores, passa para o consumidor primário, sai do consumidor primário, passa para o consumidor secundário, sai do consumidor secundário, passa para o consumidor terciário. E os decompositores estão implicitamente aqui do lado, ó, tá? Que vão comer todo mundo. Ficou claro isso aí? Tá? E vai dissipar essa energia, vai acabar com essa energia e dissipar por espaço na forma de calor e de trabalho útil. Essa pirâmide aqui é outro tipo. Ali era de energia, sempre é direta. Essa pirâmide é de biomassa. Biomassa é a quantidade de massa em cada nível trófico. Massa, peso, tá? Massa. Então tem que ser numa unidade de massa. Aquela ali de cima de energia tem que ser numa unidade de energia. Ou caloria, ou quilocaloria, ou joule, ou quilojoule, né? Unidades de energia da física, tá? Essa aqui é de massa. Então tem que ser grama ou por metro quadrado ou por metro cúbico, se tiver na água. Tá? Porque na água você analisa o volume. Não é aqui, ó. Não é um ecossistema aquático, eu vou analisar o volume, né? Não a área. Então pode ser quilograma, decigrama, centigrama, arroba, tonelada, por metro quadrado, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, ou por volume ao cubo, né? Beleza? Metro ao cubo, né? Beleza? Aí guardo para mim. Olha o que eu vou falar. Eu estou trabalhando com pirâmides de biomassa. Como é que eu pego essa pirâmide de biomassa? Como é que eu faço? Eu pego a quantidade aqui, ó, da água daquele ecossistema. Aqui tem algas, que é o fitoplâncton. Aqui tem protozoários unicelulares, pequenos crustáceos, que é o zooplâncton. Então, alga é o produtor, zooplâncton é o consumidor primário. Tem peixes pequenininhos que comem o zooplâncton, consumidor, então, secundário, terceiro nível trófico. Peixes maiores que consomem os peixes pequenos, então, consumidores terciários, quarto nível trófico. E aí tem um peixe grande que come todo, né, os intermediários, que vai estar lá no quinto nível trófico, tá? Aí tem uma lontra que come o peixe grande. Então, pronto, já cheguei lá no sexto nível trófico. Beleza? Tá. Aí vem comigo, olha. Eu pego a massa de algas, que é o fitoplâncton, e desidrato, e peso. Pego a massa do zooplâncton, que é o consumidor primário, na água, seco e peso. Pego a massa de peixes pequenininhos, seco e peso. Tá? Geralmente a biomassa, essa massa é seca, para perder a água, porque senão você vai estar pesando água. Tá? Mas vem comigo, olha. Se for ambiente terrestre, produtor. Então, por exemplo, pode ser capim. Consumidor primário, tá? Aqueles servos. Consumidor secundário, sei lá, um lobo. Consumidor terciário, você, ou uma onça, tá? Então, repara, você precisou ali, por exemplo, de 10 toneladas de capim para sustentar
1 tonelada de cervo para sustentar 500 quilos de lobo para sustentar 100 quilos de onça. Geralmente, então, a pirâmide de biomassa, tá? Estudo por metro quadrado. Geralmente, a pirâmide de biomassa ela é direta aqui, ó, ou normal. Ficou claro? Geralmente. Aí anota para mim a exceção. A exceção é no mar ou em ambientes aquáticos, ducícolas, na água. Por quê? Isso aqui é produtor, é fitoplâncton. Gente, estou quase terminando, tá? Aqui é produtor, ó. É o fitoplâncton, que são algas unicelulares cianobactérias. Aqui é o consumidor secundário, que é o zooplâncton. Tá? Zooplâncton, que são seres heterotróficos, protozoários ou pequenos crustáceos pequenininhos. Aí depois pode ser peixes pequenos, peixes maiores, aí vai. Olha aqui. Quando você pega, então, a pirâmide de biomassa de energia em qualquer ecossistema, tem que ser normal, até os aquáticos. Tá? Agora, a pirâmide de biomassa em ambientes aquáticos, em ecossistemas aquáticos, olha aqui. O fitoplâncton, ele reproduz muito, sofre muita mitose. E logo que ele reproduz, ele é comido pelo zooplâncton. Então, imagine, eu tenho aqui 6 ovos, ó. Esses 6 ovos, agora estou fazendo só você entender. Esses 6 ovos, tá, eles multiplicam, viram 12, né? Divide em 2, 12. Mas na hora que viram 12, eu como 6. Aqui ficou 6. Virou 12, eu como 6. Então, a massa está ficando nos ovos ou em mim que estou comendo os ovos? Em mim. Então, o fitoplâncton, ele multiplica rapidamente. Mas logo que ele multiplica, ele é comido pelo zooplâncton. Então, aquela massa, né? Aquele peso, né? Aquela massa, na realidade, vai ficar onde? No zooplâncton, entendeu? Por isso que vai ficar, então, invertida temporariamente aqui, ó. Invertida. Até aqui é uma pirâmide invertida, tá? Então, você coloca aqui, ó, 10 quilos de fitoplâncton sustenta naquele ambiente que você estudou 100 quilos de zooplâncton. Aí é uma pirâmide de biomassa. Mas de energia é assim, ó. 2.000 quilocalorias de fitoplâncton sustenta 10.000 quilocalorias de zooplâncton. Energia sempre é normal, tá? Nunca vai ser invertida, nunca vai ser irregular, nunca. Até aqui essa pirâmide foi invertida, ó. Base menor e em cima um pouco maior. Mas depois ela começa a virar uma pirâmide normal. Então, ó, 100 quilos de zooplâncton sustenta 10 quilos de peixes pequenos, que sustenta 1 quilo de peixe grande, que sustenta 200 gramas de lontra. Ficou claro? Depois volta a ser uma pirâmide de biomassa direta. Esse tipo de pirâmide, tá? Se ela para... Olha eu tampando. Eu tampando, gente, eu tampei. Ó, vou parar aqui, ó. Se ela para até o zooplâncton, então desmancha isso aqui, ó. Essa parte aqui você vai desmanchar, tá? Parou aqui, ó. Você concorda que ela ficou uma pirâmide assim, ó? Onde a base é menor do que o nível que estava vindo depois? Isso aqui é chamado de pirâmide inversa. Mesma coisa essa aqui, ó. Se essa pirâmide de números parasse aqui, ó, isso aqui é chamado de pirâmide inversa, ó. Isso aqui é uma pirâmide inversa, tá? Então, até aqui, ela era pirâmide inversa, ó. Até aqui. Mas como ela continuou, ela virou uma pirâmide irregular. Irregular é aí que perdeu o contorno dela. Beleza? Tá? Agora, o terceiro tipo de pirâmide para a gente encerrar, tá? Pirâmide de número. Gente, o próprio nome da pirâmide fala o que está sendo quantificado, o que está sendo contado, contabilizado. Pirâmide de energia, você está contabilizando a energia em cada nível trófico. Pirâmide de biomassa, você está quantificando ou contabilizando a massa de ser vivo em cada nível trófico. Pirâmide de número, você está contabilizando o número de seres vivos em cada nível trófico. Então ele falou, olha, 500.000 ervas, ou seja, plantinhas, né, gramas, estão sustentando 50.000 roedores, que estão sustentando 10.000 serpentes, que sustentam uma águia.
Ficou claro? Então, aqui ele mostra o número de indivíduos em cada nível trófico que está sendo estudado naquele ecossistema. Nas pirâmides de número, eu posso ter pirâmide direta ou normal, como essa. Posso ter pirâmide inversa, uma árvore, tá? Que alimenta 10 pássaros, e cada 10 pássaros estão sendo parasitados por 10 piolhos ou carrapatos. 10 pássaros vezes 10 piolhos, 100. Então, uma árvore que alimenta 10 pássaros que, por sua vez, alimentam 100 piolhos. Ah lá, é uma pirâmide inversa. Mas olha só, esse aqui, ele colocou 20 árvores alimentando 10 mil ou 100 mil insetos herbívoros, que está alimentando 80 mil insetos carnívoros. Até aqui estava uma pirâmide inversa, mas que alimenta 400 pássaros. Aqui estava escrito pássaros, tá? Então virou uma pirâmide irregular, tá? Então, ó, pirâmide de números, ela pode ser direta, ela pode ser inversa, ou ela pode ser IR, irregular. Beleza? Anota isso. Pirâmide de biomassa. A maioria é direta ou normal. Direta e normal é a mesma coisa. Beleza? A maioria é direta ou normal. Beleza. E a pirâmide marinha ou aquática? Pode ser de água doce também, tá? Tem que ter fitoplâncton. Beleza? E as pirâmides que têm fitoplâncton, que são algas microscópicas e cianobactérias, elas serão até o zooplâncton invertida, e se continuar para cima, vai ser irregular. Tá? É o único caso que vocês têm que guardar. Pirâmides, então, de ecossistemas aquáticos na biomassa. Agora, pirâmide de energia, todas elas têm que ser diretas. Em qualquer ecossistema, falou que é pirâmide de energia, tem que ser nesse formato aqui, ó. Direta ou normal. Ficou claro? Beleza? Então tá. Turminha, alguma dúvida? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em relação a pirâmides? Ficou tudo tranquilo, Maísa? Resto da turma também? Então, joia. Turma, então, olha, foi ótimo estar com vocês, tá? Muito bom mesmo. Eu estou me despedindo só em relação ao Natal, tá? Então, Feliz Natal para vocês, ótimo 2021, né? Um ótimo ano novo. A gente se encontra, então, em 2021, mas eu vou ficar nessas 2 semanas, obrigado, Maicinha, vou ficar nessas 2 semanas postando aula para vocês, tá? Mando lá no grupo para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem estudando, fazendo exercício, me chama lá no Zap, tá bom? Gente, obrigado, então, tudo de bom e até ano que vem. Ano que vem a gente encontra. Beijão para vocês, ó, coração. Beijo. Obrigado, Stefaninha. Beijo. Um ótimo Natal, viu? Papai Noel traga um monte de presentinhos para vocês, tá? Beijão, obrigado. Brigadão, Lu. Adorei te ver. Saudades. Valeu, beijos.